Tá aí, olha só, olha a nossa produção, Cebolinha com L. Gostou, Pedrão? Lefosso pro Flamengo, é assim? Pode chamar assim, Cebolinha? Pode. Tá aí, ó, o novo reforço rubro-negro. Joga principalmente, a gente tá vendo o mapa de calor, onde ele atuava no Benfica. Então, muito pelo lado esquerdo, exatamente o lugar do Bruno Henrique, que vai ficar pelo menos 4 meses fora. Pode ser mais que isso, bem mais que isso, inclusive no caso de uma operação. Nessa temporada, então, nessa última, foram 47 jogos, 33 como titular, 7 gols, 7 assistências, 202 minutos para ter uma participação em gol do Benfica. E aí eu te pergunto, Pedrão, é uma grande contratação para o futebol brasileiro? É uma contratação muito boa, Edu. Se você analisa num cenário maior, que ele vem da Europa, do futebol mundial, Cebolinha não é um grande nome do futebol mundial, não conseguiu se provar um grande nome do futebol mundial. Aí se adequa para a expectativa, para a realidade que você traz do futebol brasileiro. Para o futebol brasileiro, é um jogador que foi protagonista em um dos últimos campeonatos brasileiros, um jogador que foi muito importante numa conquista de seleção brasileira, uma Copa América. É um jogador que demonstrou, entre os envolvidos na negociação, que tinha essa vontade de voltar a jogar no Brasil. Acho que aqui pode ser um território para a recuperação de um protagonismo que ele não teve no Benfica. A gente fez ali uma temporada com 7 gols e 7 assistências, 14 participações diretas. O preço que ele foi levado para lá não era exatamente, talvez tinha que ser um pouco mais. Somando com a temporada anterior, foram 15 gols, né? Sim, mas aí você pega... Não é uma atuação pífia. Não é pífia. Não é aquele projeto do Benfica que você compra por um preço abaixo no mercado sul-americano, projeta o jogador e faz uma venda maior para o mercado europeu, então ele faz um caminho inverso. Agora a gente tem que analisar a situação do Flamengo. Já seria uma contratação muito importante para começar a trocar, para começar a revezar, para começar a conseguir girar essa ala esquerda ali, que já tinha um Bruno Henrique antes da lesão grave agora, né? Na expectativa se vai passar por cirurgia ou não, podendo ficar até o ano que vem, quase até o meio do ano que vem sem atuar. Já tinha essa situação de um Bruno que não tinha longas sequências, então precisava revezar. Um Cebolinha que viria para começar, talvez, essa transição. A lesão do Bruno acelera, então acho que torna mais urgente, torna mais importante a chegada de um jogador que sim, aí sim, no futebol brasileiro, para mim, Edu, ainda vai fazer diferença. Um futebol, uma temporada cada vez mais apertada, um jogo de cada vez menos espaços, um Everton Cebolinha que, se não é brilhante, evolui do ponto de vista tático, não é um jogador apenas dependendo de campo para jogar, quando não tem campo consegue criar, consegue finalizar também, então acho que vai ser muito importante. Para um cenário de futebol brasileiro, bola dentro, se o Flamengo tem condição, tem motivo para aquela cena que a gente viu ali, uma torcida já em aeroporto, começando a se animar, tem razão dessa empolgação inicial. É isso, temos ali na posição o Lázaro, o Vitinho, né? Até a informação do nosso Fábio Sormani de que neste momento o Dorival Júnior pensa em usar o Vitinho. E é importante até porque o Everton Cebolinha só estará à disposição quando a janela se abrir no meio de julho. Não é oficial ainda, mas é questão de horas, né? Ontem a gente até trouxe essa informação durante o Esporte da Tarde, que o anúncio estava previsto para hoje, Edu. Só que aí entra uma outra situação. Quem pilota esse anúncio, quem comanda esse anúncio não é o Flamengo. É o Benfica, então cumpre a gente aqui informar. O Benfica é uma SAD, né? Aqui temos a SAF, lá temos a SAD, que é uma sociedade anônima desportiva, que é como chamam os clubes e empresas. Tem acionistas. E uma operação do Benfica, ele precisa ser comunicado aos acionistas, à Câmara Reguladora de Portugal. Então, só então ele, por contrato, tem que fazer essa comunicação. Feita a comunicação formal do Benfica, o Flamengo, então, pode fazer essa comunicação. Aí podem perguntar, mas por que não aconteceu hoje? Porque o Benfica deu sua assinatura da negociação, o Everton Cebolinha deu sua assinatura da negociação, falta a assinatura do presidente Rodolfo Landim, fora do Rio de Janeiro hoje com a família, descansando, volta ao Rio de Janeiro amanhã, dá essa assinatura, o contrato volta para Portugal, a negociação selada, o Benfica faz essa comunicação, até anotei para a gente não perder, a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, a CMVM de Portugal, faz essa comunicação à comissão, faz a comunicação aos acionistas. Everton passa a ser oficialmente jogador do Flamengo e o Flamengo então faz a sua festa, já tirou foto, já gravou entrevista, já conheceu o grupo, então só explicando porque essa pequena demora de um jogador que já até falou como rubro-negro hoje na chegada ao Rio de Janeiro. Então é isso, é questão de tempo, de burocracia. Agora, chega o Cebolinha com essas imagens festivas no aeroporto. Não são por acaso, Edu. Dá uma virada no clima, é isso que eu queria saber. O Dorival já chegou. O fantasma Paulo Souza, que estava muito criticado pela torcida, não está mais, né? O fantasma Jorge Jesus, que poderia estar ali amedrontando também, já está empregado na Turquia. Virou a chave, é outro clima no Flamengo já?
Aí quem eram... Ou depende muito do jogo com o Galo? Aí quem eram os outros perseguidos pela torcida? O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor, Bruno Spindel. E é isso que eu queria chamar a atenção, Edu. Nas imagens que a gente vê aí novamente, Marcos Braz e Bruno Spindel selam a contratação, toda a conversa, todo o acordo com o Everton Cebolinha e seu agente aqui em São Paulo e se deslocam para o Rio. Toda a negociação, toda a comunicação poderia ter sido feita aqui. Mas essa ida ao Rio, essa chegada com câmera, essa chegada com torcidas, a comunicação informal de que vai haver esse desembarque, ela tem um propósito. Porque é uma dupla de dirigentes que pilota o futebol e estava sumida nas últimas semanas, com pressão, não dava entrevista, não passava em zona mista de Maracanã. Então, quando tem uma grande notícia, isso explica a aceleração da negociação com o Everton Cebolinha, porque do ponto de vista tático, o Flamengo precisa de um volante, vai perder o Andrés, o Flamengo precisa de um lateral, prestes a perder o Isla, o Flamengo precisa reforçar a sua linha defensiva, só que a contratação que mexe com o aeroporto, com o torcedor no momento de instabilidade, é de um Everton Cebolinha, de um cara que faz gol, decide, vem da Europa e tem esse peso. E é uma contratação também que serve um pouco como escudo e como Marcos Braz e Bruno Spindel assinando, sendo os pais dessa contratação. Eles não aparecem por acaso nesse cenário de empolgação, de aeroporto. Tentam também começar a limpar uma barra ali que, além de Paulo Souza, além de sombra de Jorge Jesus, além de time que não respondia, tinha também uma perseguição à diretoria. Então, todo esse cenário criado hoje, não é um criado pejorativo, mas é um cenário que a gente sabe que é criado informalmente entre comunicações, tem a ver também com um pouco de voltar a lembrar aquele tempo que a dupla de dirigentes contratava, que o Flamengo era feliz, que os reforços chegavam. Tenta dialogar com esse início até positivo do Dorival. O Flamengo tentando, sim, virar essa chave, mas é para a gente tentar entender essas imagens que a gente vê aqui. Tentativa de realmente inverter o clima, mudar e olhar a parte de cima do Campeonato Brasileiro. Depende demais desse jogo contra o Atlético. Aliás, vamos ver todos os jogos da rodada 13 do Brasileirão. Tivemos 2 partidas neste sábado. O que mais vem por aí? Domingo à tarde tem esse super jogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Daqui a pouquinho falaremos do Galo. Tem Corinthians e Goiás no mesmo horário. Olha, o clássico paranaense, Coritiba e Atlético, também às 4. Às 6 temos Internacional e Botafogo. Fortaleza e América, Atlético Goianiense e Juventude. Um pouquinho mais tarde, Fluminense e Avaí. E na segunda-feira, a rodada será fechada com esse baita clássico também, São Paulo e Palmeiras. Olhamos o adversário do Flamengo, o Atlético Mineiro, a tremenda pressão para cima do técnico